Oi, gente, eu sou a Fê Cortez, eu sou palestrante, comunicadora, sou ativista ambiental, sou pensadora da nova era e agora sou escritora. Acabei de lançar meu primeiro livro, vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente para vocês. Parece muita coisa, né? Mas na verdade está tudo interligado, então vou fazer uma breve abertura contando um pouquinho de como eu cheguei até aqui e sobre o que eu vou falar hoje. Por que é tão importante num evento que o tema é regeneração a gente falar sobre o resgate do feminino? Se você está assistindo ao pé, você já sabe que a gente está vivendo um momento assim, o grande momento na nossa história, né? Um momento com uma catástrofe climática emergente que já está aí no Brasil, principalmente a gente já vê as consequências disso com incêndios, com crise hídrica, crise energética, com uma série de questões, né, que a gente já está acompanhando. Então, eu não vou me aprofundar muito nelas, mas tudo isso que a gente está vendo é a resultante de uma maneira de viver que a gente escolheu enquanto sociedade, que é uma maneira degenerativa. Ela não é restaurativa, ela não é regenerativa, né? E ela está presente, essa forma de viver, em todos os sistemas que a gente criou enquanto humanidade até agora. E a gente está, assim, além da emergência climática que muita gente está falando, a gente está num momento que é, assim, para mim, tão importante quanto, ou mais importante do que a emergência climática, mas estão ligados, que é a sexta extinção em massa, que está em curso, só que dessa vez ela é causada pela nossa atividade, né? Então, a maneira como a gente escolheu viver, como a gente compactuou viver enquanto sociedade, está causando uma extinção de animais sem precedentes na história. Mas eu sei que você chegou até aqui porque você já sabe disso, porque senão você não estaria assistindo ao pé. Então, eu acho que a gente precisa falar muito sobre essa forma que a gente resolveu dividir essa casa e viver nessa casa comum que é o planeta Terra. A minha história de ativista começa em 2012, quando eu assisti um documentário, Trashed, que mudou minha vida. E nesse documentário eu me deparei com várias dessas questões que eu estou falando para vocês, mas principalmente o impacto do lixo, do resíduo na nossa vida. Esse documentário, as reflexões que eu tive depois dele, né, comecei a estudar muito, me fizeram criar ao menos um lixo, que é o meu projeto, talvez vocês conheçam desse copinho aqui, que é uma plataforma de educação ambiental. E desde então eu falo muito sobre o impacto dos resíduos, né, no mundo, na nossa vida, mas principalmente como a gente pode ter outros comportamentos para evitar a geração desses resíduos. Então, o copo do menos um lixo ele surge como uma alternativa prática para que a gente não gere o lixo plástico, por exemplo, de um copo descartável, mas mais do que isso, como uma porta de entrada para a gente refletir sobre esse tema. E a minha caminhada de ativista, ela foi acontecendo, então, olhando muito para o comportamento do consumidor, né, para esse modelo de sociedade que a gente vive e para alternativas que a gente poderia desenvolver na prática para viver de outra maneira. Em 2019, eu fui convidada para escrever um livro pela editora Leia Brasil. E aí eu fiquei pensando assim sobre o que seria esse livro que eu queria escrever. Eu não queria escrever um guia, como era a ideia inicial deles, porque já existem muitos guias por aí, e porque o Menos um Lixo ele é basicamente um grande guia, com muitas dicas gratuitas disponíveis para todo mundo. E aí eu fiquei pensando sobre o que seria importante a gente falar nesse momento. E nesse momento é importante a gente falar sobre novas narrativas que a gente vai construir juntos, juntos, para a gente sair desse lugar que a gente está. E por que eu estou falando de novas narrativas? Aí eu preciso voltar um pouquinho para falar sobre o papel do Yuval Harari na minha vida, com o seu best-seller, o Sapiens, que talvez você já tenha lido, talvez não, mas talvez você conheça, porque é um dos livros mais vendidos nos últimos tempos. No Sapiens, uma coisa que ficou muito para mim quando eu li esse livro foi que o ser humano é a única espécie que habita o planeta que colabora, que existe em conjunto em torno de narrativas ficcionais. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente pensa em religião, quando a gente pensa no conceito de Deus que a gente acredita, quando a gente pensa nas instituições, num CNPJ de uma empresa, no dinheiro, são pactos entre a sociedade. A gente está pactuando coisas, coisas que você não pode tocar. A gente não toca em Deus, a gente não toca num CNPJ. Talvez a gente toque antes da pandemia numa sede, mas a empresa é um CNPJ.
A gente não toca, assim, o dinheiro é uma construção, a gente toca nas notas, mas ele é uma construção ficcional, nem lastro ele tem exatamente de 1 para 1. Então a gente acredita que aquela nota vale o equivalente ao comprar alguma coisa, a 100 dinheiros, e a gente vive com base em todas essas crenças que a gente criou sobre as narrativas e as histórias que a gente se conta. Só que de todas as histórias que a gente se contou e que a gente se conta, talvez a mais forte de todas elas seja a história da separação. A história da separação é a história que é a causa do que a gente está vivendo hoje, desse grande colapso ambiental e desse grande colapso civilizatório. Porque não é que as pessoas estão destruindo o planeta, que nós estamos destruindo o planeta e seus recursos, e as pessoas estão mais felizes, estão mais com mais saúde, elas estão mais medicadas, que elas estão mais plenas e que elas estão mais abundantes. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, aponta que a depressão já seria a doença que mais tiraria pessoas dos postos de trabalho em 2020. Com a pandemia, isso piorou muito. A saúde mental é uma grande questão. Então, a história da separação, ela é a lente por trás disso que está acontecendo. Ela é a grande narrativa que trouxe a gente até aqui. E o que é essa história? Basicamente, ela diz que eu sou separado de você e que todos somos separados da natureza, daquilo que a gente conjuga, que a gente chama de natureza. E que a gente tem o poder de dominar e controlar o que a gente quiser. E que na história da separação, a grande questão é que temos inimigos e a gente precisa sempre declarar guerra contra eles. Esses inimigos, inclusive, sendo a própria natureza. Afinal de contas, ninguém quer ser mordido por um urso andando por aí. Mas espera aí, isso ficou lá em que idade? Em que época, né? Civilizatória. Só que a gente continua acreditando que o ser humano, o sapiens, que se auto-intitula, vamos lembrar disso, sapiens, ou sabido por conta da sua capacidade cognitiva, é aquele que tem o domínio, o que está no topo da cadeia. E essa história a gente foi contando para gente, repetidas vezes nos últimos séculos. A lente da separação é a lente que orienta a maioria das tomadas de decisão do mundo, porque a gente ainda vive no paradigma da separação, logo da não cooperação. Quando a gente está imerso no paradigma da separação, o outro é sempre um possível inimigo. E aí a gente vai reproduzindo uma profecia autorrealizável, porque o outro vai se tornar nosso inimigo, porque a gente vai acabar tendo um comportamento, de certa forma, bélico contra ele, que não aceita, que julga. Polarização, não preciso falar mais nada. Mas essa lente da separação, ela é uma lente, ela é uma narrativa construída. Porque, no fundo, ela não é verdade. A gente não pode dominar a natureza e a gente não chegaria até aqui se a gente não tivesse alicerçado, se a gente não tivesse sobre uma teia da vida. Na verdade, a gente não está sobre, a gente está nela. Mas essa teia da vida é a estrutura que faz com que a gente possa existir, que a gente esteja vivo aqui. E por isso eu falei que tão grave quanto a mudança climática é a extinção e a perda de biodiversidade. Não à toa, a ONU declarou essa década uma década fundamental da restauração da biodiversidade no planeta. Porque é essa biodiversidade que faz com que a gente possa existir enquanto humanidade aqui. E aí, olhando para essa história da separação, que sempre esteve ali, né, atrás das coisas que eu ia estudando, ia fazendo, sempre ficou essa pulga, esse questionamento na minha cabeça. Por que a gente escolheu essa história? Por que, enquanto sociedade, a gente resolveu compactuar com as escolhas que a gente compactuou, com as histórias que a gente compactuou para fazer essas escolhas? Porque a gente criou essas narrativas. Essas narrativas, elas não são absolutas. Inclusive, para várias etnias ameríndias, dos indígenas da América do Sul, nem existe a palavra natureza. Porque não faz sentido você nomear uma coisa que não existe, tudo é natureza. Na cabeça deles, no entendimento deles, é tão inimaginável que a gente chame a teia da vida de alguma coisa, nomeie, porque
ela simplesmente é, ela se dá. Então, não existe uma palavra para nomear natureza como a gente nomeia e muitas vezes se desassocia dela. E foi essa busca, foi esse questionamento que me fez querer escrever um livro, porque tudo que eu comecei a pesquisar, e pesquisei muito ao longo desses quase 10 anos de ativismo, né, desde que eu comecei a estudar sobre sustentabilidade, desde que eu assisti o Threshold, tudo me levava para esse questionamento dos porquês. Porque muito hoje a gente vê sendo falado sobre o que a gente vai fazer agora. O quê? Ah, agora a gente precisa de uma economia de baixo carbono. Então a gente vai fazer isso, isso, isso. Agora a gente precisa de outras alternativas de produção alimentares, que não usem veneno, agrotóxico, monocultura. Então agora a gente vai fazer isso, isso, isso. E a gente fala muito sobre essa sociedade do descarte, sobre a sociedade do hiperconsumo, da hiperprodução, que é o que a gente vive hoje, uma sociedade linear que produz, extrai da natureza, produz e descarta. Mas por que a gente escolheu esse caminho? Esses porquês me fizeram voltar ainda mais antigo, mais para trás, né? Porque, no final das contas, a gente ter escolhido a história da separação fez com que a gente entrasse num grande paradoxo, porque a gente se vê separado da natureza, a gente quer dominar a natureza, a gente criou uma forma de viver aqui que a gente extrai da natureza para produzir coisas que vão ser descartadas depois, só que a gente esqueceu que essa natureza é o que mantém a gente vivo aqui. Então a gente está destruindo aquilo que mantém a gente vivo aqui. E aí a gente está destruindo e a gente segue destruindo porque a gente desconhece, mas principalmente porque a gente acha que a gente tem o direito, não sei porquê, de dominar a natureza e que ela está ali para servir a gente. E isso também é uma construção narrativa. Isso também é uma construção de uma história que a gente se contou. Porque ninguém disse para a gente que a natureza está ali para dominar, para a gente ser dominado, para a gente dominar ela, tá vendo? Até confundir. Poderia ser ao contrário? A gente poderia ter escolhido estar ali para colaborar com ela. Então, por conta disso, a gente chegou no lugar que a gente chegou. O livro me fez ir trazendo assim, né, para trás essa questão e um porquê anterior e um porquê anterior. E aí eu cheguei em dois conceitos que me chamaram muito a atenção. Assim. A gente está tão no piloto automático hoje da nossa vida que a gente se tornou consumidores o tempo inteiro. A gente vive para consumir. A gente dá a nossa energia vital para um trabalho para poder comprar coisas. E aí você pode estar pensando, mas será que daria para ser diferente? Daria para ser muito diferente, inclusive tem muitas comunidades que vivem muito diferente disso. Mas a gente, enquanto sociedade, com esse modelo ocidental e que o Oriente agora também faz parte, então não tem mais essa divisão, né, do ocidental e para o oriental, a gente virou uma sociedade de consumidores. E por isso eu criei o termo Homo Consumptors, porque a gente não é mais sapiens. A gente não é sapiens. A gente não é tão evoluído, a gente não é tão sabido. A gente é consumidor. A gente nasce, é educado, cresce e morre para consumir. E isso é muito triste, porque isso é o reflexo, cunhar esse termo, é, na verdade, para chamar a atenção do reflexo de uma forma de existir aqui muito desconectada da nossa própria natureza. Esse é o fio da questão. Quando a gente resolveu usar a lente da separação para direcionar a história da humanidade, a gente foi aos poucos se separando da nossa própria natureza. A gente esqueceu que a gente era a natureza, a gente não se vê mais como bicho, mas a gente foi fundamentalmente se separando da natureza interior de cada um. Da natureza interior do que é essa constituição da humanidade, das várias humanidades, mas do ser humano. E a gente está doente, o planeta está doente, um reflexo da nossa doença, das nossas doenças enquanto humanidade. E a gente está doente porque a gente não é consumptor. Porque isso não basta. A gente não é consumptor e a gente não é separado. E essa lente da separação, então, ela se torna uma consequência dessa desconexão com a nossa própria natureza. Então, ao longo desses anos, a gente acabou se separando
de uma polaridade fundamental para a nossa existência, que é a polaridade do feminino. A gente escolheu, todos temos masculino e feminino dentro de nós, e várias tradições e várias filosofias antiquíssimas, com mais de 5.000 anos, falam sobre a importância desse equilíbrio das polaridades. Que na natureza você está sempre lidando com as polaridades dentro deste planeta, um planeta dual. E dentro de cada ser humano, a gente tem o princípio do masculino e o princípio do feminino. E cada um desses princípios, a gente pode associar, assim, a certas inteligências, modos de funcionamento. Só que nenhum é melhor do que o outro. Tanto o feminino quanto o masculino, se em equilíbrio, funcionam perfeitamente juntos. E todos nós, homens, mulheres ou qualquer gênero que cada pessoa se identificar, não é sobre gênero, é sobre a nossa Constituição, temos essas duas polaridades. E foi ficando muito claro para mim, ao longo da construção do livro, que essa separação da nossa própria natureza se deu por conta do apagamento sistemático do feminino, que foi uma construção narrativa de uma sociedade em busca de poder. E eu estou falando do patriarcado. Eu não vou entrar muito na questão do patriarcado em si, porque eu acho mais importante a gente falar de como a gente vai regenerar. E por isso o título dessa palestra é Só o Feminino Regenera. Porque nesse momento do mundo, a gente precisa se dar conta de como estamos desequilibrados. O patriarcado, assim como a economia linear, assim como o sistema financeiro de hoje, assim como as religiões, eles são modelos mentais construídos com base na lente, no nível de consciência que uma certa sociedade tem. A lente, quando eu falo dessa lente, é a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente se vê no mundo e a forma como a gente vê o mundo. Hoje existem milhares de realidades coexistindo e a forma como a gente enxerga elas faz com que a gente veja ou não veja, se coloque ou não se coloque de uma certa forma. Consumptors, assim como o patriarcado, eles são uma construção mental criada pela humanidade ao longo dos últimos séculos. E aí eu estou lendo um trechinho do livro. São lentes, percepções de realidade que partem de um ser humano ferido, com a sua real natureza ferida, fruto de uma opressão sistêmica que nos torna muitas vezes incapazes de transbordar o que somos. Nossos instintos, nossas diferenças e diversidades inerentes às humanidades. São criações de um modelo mental que prega o utilitarismo das coisas, dos processos e da vida. Mas, como diz Ailton Krenak, a vida não é útil, a vida é fruição. Nos últimos séculos, a sociedade, nós tentamos incansavelmente civilizar e encaixotar o potencial humano para servir a um sistema religioso, social e econômico. Mas esse esforço todo não nos tornou mais felizes, não criou uma realidade de paz, igualdade, florescimento ou plenitude. Pelo contrário, o que conseguimos foi tudo que eu já disse até aqui, no começo da abertura, e o que eu fui dizendo. E isso não é bom. Então, como é que a gente faz para atualizar o software e criar um futuro de vida? Qual é o ponto de partida para que a chegada seja outra? Começamos de onde? E aí, daí nasceu o livro. O livro se chama Homo Integralis, uma nova história possível para a humanidade. Eu vou mostrar depois um pouco mais a capa. E ele fala sobre essa integralidade do ser. Esse desequilíbrio profundo que a gente vive hoje fora é um reflexo do desequilíbrio que a gente vive dentro. Aliás, tudo que a gente reflete fora vem do que está dentro. Por isso, a lente para ver o mundo é tão importante. E essa percepção de que a gente está completamente desequilibrado da nossa natureza foi algo que foi emergindo para mim muito claramente. A gente está desconectado por esse apagamento sistemático do feminino enquanto polaridade em todos nós e enquanto inteligências e maneiras inerentes da vida se dá no planeta. O apagamento desse feminino significa o apagamento daquela polaridade
o apagamento daquela inteligência, o apagamento daquela parte responsável pela nutrição da vida. E se a gente não está nutrindo a vida, a gente está criando uma cultura de morte, uma sociedade de morte, modelos que não trazem mais vida, trazem mais morte. Basta a gente pensar monocultura, que é a forma como a gente cria nossos alimentos, transporte, que causa tantas emissões de gases de efeito estufa, monocultura também, por conta do desmatamento, e, por exemplo, o sistema financeiro que só concentra renda. O sistema financeiro mundial tem como objetivo concentração de renda. Não é bom para ninguém e a gente está vendo isso acontecer agora, o resultado de anos e anos e séculos de patriarcado e apagamento do feminino. Por isso, para a gente regenerar o planeta, a gente vai precisar de uma nova cosmovisão. E essa cosmovisão, ela é baseada no feminino. Mas antes eu vou fazer um parêntese e falar um pouquinho sobre esse conceito de cosmovisão. Cosmovisão significa, assim, bem resumidamente, em visão de mundo. E a gente cria as nossas realidades, as nossas narrativas com base nessa visão de mundo. Então, quando a gente se conta repetidas vezes a história da separação e que a ciência tem como objetivo principal dominar aquilo que ela não sabe para que a gente possa explorar a natureza, por exemplo, criar uma nova tecnologia para exploração de alguma coisa, um novo agrotóxico para ser mais resistente a uma peste que a gente mesmo criou com um desequilíbrio, a gente está usando essa mesma lente da separação. A gente está usando uma cosmovisão baseada nos valores do patriarcado, que são os valores dessa lente atual baseados na ação, na racionalidade, na competitividade, no individualismo, no mais forte sobre o mais fraco, no foco em resultados. E não que um pouco de cada uma dessas coisas não seja bom, mas quando a gente resolve usar essa como a única lente, como a lente soberana, como a narrativa soberana no mundo, a gente perde o propósito da gente estar aqui. E a gente acaba com uma resultante, que é o que a gente está vendo hoje. O capitalismo e o patriarcado, eles são antigos e às vezes parece que eles são a única forma de ver o mundo e de viver no mundo. Mas isso não é verdade. O capitalismo, principalmente, é muito recente. E o patriarcado também é uma construção que tem aí alguns milhares de anos, versus os 300 mil quase anos de existência dos sapiens, dos humanoides na Terra. Então, Homo integralis é uma forma como a gente se vê na teia da vida. E eu vou falar por que está baseado no feminino para essa regeneração. Porque a busca desse equilíbrio entre a polaridade do feminino e do masculino, que todos temos entre nós, como eu já falei, eu vou repetir algumas vezes, porque eu acho que isso não está claro para todo mundo, ela é uma busca por a gente descobrir e transcender essa lente e essa consciência vigente. Homo integralis começa principalmente na gente recolocando o sapiens, o ser humano, o humanoide, na teia da vida. Então, aquela figura que provavelmente vocês já viram, né? Do homem em cima e todos os outros reinos, animais embaixo, os seres embaixo, ela precisa ser substituída por um círculo, onde o ser humano seja mais um dentro de um grande ecossistema que é Gaia. E Gaia está no centro. Gaia não está nem em cima, porque essa pirâmide não é boa. É um círculo. Gaia passa a estar no centro. E é sobre isso, esse resgate da cosmovisão, na verdade, a criação ou o resgate de uma cosmovisão do feminino para a regeneração. Esse conceito chegou até mim escrevendo esse livro, e eu canalizei o que é essa cosmovisão junto com uma amiga, Mani Inu, que inclusive também é palestrante do PEC. Ela vai mediar uma mesa com mulheres indígenas sobre esse potencial da ancestralidade feminina das mulheres indígenas para a regeneração. E eu sinto que existe um movimento, um chamado coletivo para que a gente desperte esse feminino. E por quê? Porque a cosmovisão do feminino para a regeneração, que foi essa maneira de organizar essas ideias que a gente canalizou, baseada nessa necessidade que ficou clara da gente integrar o ser humano, da gente voltar a ser integralis, e por isso Homo integralis versus o Homo consumptor, ela está baseada em 7 princípios
O primeiro deles, como eu falei, é Gaia no centro, é a mãe natureza no centro. E por que eu estou chamando a Terra de Gaia e não de planeta Terra? Porque, de acordo com a teoria de James Lovelock e Lynn Margulis dos anos 70, o planeta que a gente vive é um mega-organismo, um grande organismo vivo, aonde a vida gera vida, que se autorregula. Então, ele é como se ele fosse um grande ser que está procurando a autorregulação o tempo inteiro. Quando a gente desequilibra, 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 ele está voltando e tentando se reequilibrar, reequilibrar, reequilibrar. E quando a gente desequilibra a um ponto que não tem como voltar ao equilíbrio, começam a surgir fenômenos emergentes, como, por exemplo, a mudança climática. O clima muda mesmo, porque é esse organismo tentando se equilibrar. A busca toda da natureza o tempo inteiro é o equilíbrio. E por isso, de novo, é muito importante a gente se voltar para a nossa própria natureza para buscar esse equilíbrio. Gaia no centro significa honrar a vida no centro. Porque a teoria de Gaia, a hipótese de Gaia, ela fala isso que eu acabei de falar, e ela fala também que a vida gera as condições para mais vida. E a gente está falando de regeneração. Quando a gente imagina que um lugar que era deserto, antigamente, pelo que a gente aprendia, a gente falava, bom, aqui é deserto, o clima é desértico, então nada vai florescer. De acordo com a teoria do James Lovelock e da Lynn Margulis, não. Se ali é deserto e a gente começar a plantar, ali vai ter condições de ter vida, porque a vida gera vida. Então, Gaia está no centro. Mas, além disso, o que eu queria trazer como esse conceito do feminino que regenera é porque a gente está falando de cuidado, de colaboração, de intuição, de espiritualidade, de amor incondicional e de integralidade. E aí eu vou passar um pouquinho por cada um desses conceitos que estão mais aprofundados neste livro aqui, que eu acabei de lançar. O PET está acontecendo, o livro vai estar nas livrarias, acho que há uma semana, quando o PET acontecer. E a primeira delas, assim, é talvez a integralidade. A gente está falando de homo integralis. Porque a gente tanto integrar o feminino e o masculino dentro de nós, quanto a gente se vê como parte integrante da teia da vida, como parte integrante do que a gente chama natureza. Então, é a gente tirar a lente da separação para trazer essa nova lente da interdependência, porque, de fato, a única realidade que existe, independente das histórias e narrativas que a gente conta, é que somos interdependentes uns dos outros e da natureza. Então, mesmo a gente contando outras histórias, não muda a realidade. A gente é dependente da natureza. E a gente é dependente de bilhões de outros seres que dividem essa casa com a gente. A gente não é mais importante do que nenhum deles. Então a gente não tem que ter mais achar que a gente tem um poder sobre eles, porque na verdade somos todos interdependentes. E aí entra o segundo ponto, que é a colaboração. A colaboração, ela é o princípio base da evolução. Apesar também de, por conta da nossa lente, a gente ter escolhido uma parte da teoria darwinista, né, de Darwin, uma parte, que fala que o mais forte vence o mais fraco. Na verdade, não foi exatamente isso que ele disse, mas o que Darwin falou muito foi sobre a colaboração. E essa coisa do mais forte sobre o mais fraco, ela faz, né, assim, ela faz sentido quando a gente pensa num benchmark das espécies. Eu gosto muito quando o Antônio Nobre traz esse conceito, né? Ele fala que a teoria darwinista não é que ela não seja importante, mas ela só explica isso aqui da evolução. Isso. Porque ela só explica como, de fato, alguns genes mais fortes de espécies mais adaptáveis vão sobrevivendo, porque aquilo acontece para um melhoramento das espécies. Mas a evolução da vida no planeta Terra, ela só se dá apenas, única e exclusivamente, com a colaboração. Tanto que hoje, nas pesquisas mais modernas sobre as árvores, está provada a comunicação entre elas por uma rede de fungos que tem nas suas raízes e como elas colaboram umas com as outras. A gente nunca vai ver uma macieira, por exemplo, falando: olha, eu vou dar não sei quantas sementes em troca de X litros de água. Isso não existe na natureza, não existe. Simplesmente porque o DNA de qualquer ser vivo aqui, dentro do DNA está codificada a evolução. E a evolução só se dá com a colaboração, inclusive de nós humanos. Porque voltando lá para o Harari, ele fala isso muito no livro dele. A gente só chegou onde a gente chegou pela nossa habilidade de cooperação. E essa habilidade de cooperação, de colaboração, ela só existe porque a gente criou
figuras imagéticas, a gente criou narrativas, a gente criou essas histórias que conseguem mobilizar grandes grupos, grandes bandos para colaborarem entre si. E por que eu digo que a colaboração é um atributo do feminino? Porque isso tá nessa polaridade que a gente tem do feminino, que ela pensa nesse coletivo versus o indivíduo, no foco, no resultado, que é muito masculino, versus o que está acontecendo ali no todo e como a gente pode ser parte para facilitar esse todo. E aí eu entro nesse outro ponto que a gente trouxe, que a gente canalizou nessa cosmovisão, que é o resgate da espiritualidade. E eu começo esse ponto querendo trazer um conceito que espiritualidade não tem nada, absolutamente nada, a ver com religião. Pode ter, mas não é sobre isso que eu estou falando. Inclusive porque muitas religiões de espiritualidade não tem nada, são projetos de poder. Mas eu estou trazendo a espiritualidade porque ela é, na verdade, para mim e para outras pessoas, outros pensadores que estão começando a estudar e desenvolver teorias sobre agenda ambiental e para além dela, né, para além do racional e do que a ciência está trazendo, que é super importante, mas a gente precisa ir além. A espiritualidade é exatamente a gente conseguir se reconhecer como parte de um todo muito mais complexo. É a gente honrar esse grande mistério, esse mistério da vida, esse mistério dessa evolução dos planetas, dos seres, do nosso planeta, de todos esses seres que habitam e a perfeição da vida que se desenvolve aqui. A vida se dá de forma muito perfeita. Pensar que uma semente contém todo o código para o desenvolvimento de uma grande árvore, como uma suma-uma, que é uma das maiores árvores que a gente tem na Amazônia, é muito mágico e é muito maior do que a gente. Então, a espiritualidade, como essa capacidade da gente reverenciar esse todo, essa integralidade, e reverenciar todos os outros seres que dividem essa casa com a gente, como parte dessa teia. E também da gente reconhecer a magia, a mágica disso tudo acontecer, daquilo que a gente não consegue explicar. E não é porque a gente não consegue explicar que não acontece ou não existe. Então, eu acho que a espiritualidade, ela vem dessa visão ainda da gente relembrar o nosso propósito aqui. O nosso propósito aqui não pode ser, enquanto espécie, destruir nós mesmos e a todos os outros seres que habitam essa casa com a gente. Tem que ter um propósito maior. E esse propósito, talvez, quem sabe, seja sermos cuidadores. Cuidadores dessa teia da vida. Pessoas que colaboram para que uma nova realidade possa emergir. Então, quando eu falo dessa espiritualidade, é da gente se conectar e reverenciar esse grande mistério que é a vida, esse grande mistério que é estar aqui nesse planeta tão abundante. E se conectar com as possibilidades de gerar mais vida através da nossa evolução, através do nosso trabalho interno diário e como a gente pode se conectar com esse todo. E aí a gente entra no aspecto da intuição, que está completamente ligado à espiritualidade. A intuição sempre foi associada à polaridade feminina. A intuição, ela sempre foi associada, inclusive, às grandes sacerdotisas no passado. Todos temos, porque, de novo, todos temos o feminino e o masculino dentro de nós. Mas a intuição é aquela vozinha que sabe o que a gente precisa fazer. E ela vem dessa conexão do nosso coração com o todo, do nosso coração com uma mente antes da gente racionalizar, com uma certeza, com um direcionamento. Na minha visão, o racional deveria estar a serviço do intuitivo. Porque o intuitivo sabe, porque ele está conectado com o coração, e é o coração que conecta a gente à teia da vida e a todos os outros seres. E a gente também está ligado, não sei exatamente aonde, porque a ciência também não conseguiu provar, a uma consciência coletiva. A ciência, inclusive, não provou ainda onde está a consciência. Mas a consciência nossa está ligada ao grande inconsciente coletivo, ou a uma grande consciência coletiva
que a gente está o tempo inteiro trocando com ela, buscando informações dela e dando informações para ela. Então, essa intuição, ela tem uma sabedoria, ela tem uma capacidade de acessar aquilo que a nossa mente racional muitas vezes não tem. E aí, se a gente se abrir para essa intuição, enquanto sociedade planetária, pode ser que a gente descubra muitas das chaves do que a gente precisa fazer a partir de agora para regenerar e manter a vida aqui. Porque as sementes sabem, os animais sabem. E todos eles estão interligados, vivendo de forma perfeita, harmônica. Até o desequilíbrio na natureza vem para buscar um equilíbrio, para sinalizar que tem alguma coisa desequilibrada. Da intuição, a gente entra no cuidado, um outro atributo fundamental, porque o cuidado é essa consciência da nutrição. A mãe gera um filho no seu ventre durante meses, nutrindo aquela vida. E no caso dos seres humanos, quando ele nasce, continua dependendo da mãe para estar vivo. Então, esse DNA da nutrição e do cuidado, ele é fundamental na teia da vida. E os homens também o têm, mas as mulheres, elas têm talvez mais facilidade de manifestar por conta dessa necessidade, né, dessa relação com os bebês, e também porque nos últimos séculos, por conta da visão do patriarcado, isso ficou relegado às mulheres. Às mulheres que cuidam, como se os homens não pudessem cuidar. E daí vem uma grande disfunção também na sociedade, porque os homens precisam cuidar e precisam ser cuidados. E quando eu estou falando, gente, de homens e mulheres aqui, eu não estou querendo é, deixar de lado, deixar nenhuma outra orientação sexual, nenhum outro gênero. Eu estou falando só de forma mais clara para o entendimento, porque, de novo, todos temos o masculino e o feminino. E aí eu queria entrar no último pilar do que a gente chamou dessa cosmovisão do feminino para a regeneração, que é o amor incondicional. O amor incondicional não é o amor romântico. A gente aqui, né, na nossa sociedade, usa essa mesma palavra amor para tudo. O amor de um pai por um filho, de uma mãe por uma filha, o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por uma mulher, mas um amor romântico, né, do homem por um homem, o amor pelo todo. Mas quando eu estou falando do amor incondicional, eu estou falando de um amor que é o que nos conecta, que é o que nos conecta pelo nosso coração. Que não é um amor que sofre barganha, que não é um amor que condiciona o sentimento a um tipo de relação ou a uma correspondência ou não. Ele é a força por trás da evolução. O amor incondicional é essa força que faz com que a semente brote, que o passarinho se alimente, que as espécies se desenvolvam aqui. Ele é um nível de consciência, uma vibração, uma frequência vibratória da potência da vida. Ele trabalha pela vida. O amor incondicional, ele é a grande nutrição, a grande inteligência por trás da vida. O Antônio Nobre, esse cientista que eu adoro, ele fala que o amor incondicional ele é a base da vida em Gaia. Porque sem o cuidado, sem a cooperação, a vida não acontece. E que esse amor incondicional é essa força por trás da evolução. E ele traz uma analogia da forma como a natureza opera, da colaboração, junto com o que a gente está vivendo hoje, né? E isso tem muito a ver com esse resgate do feminino, então eu queria citar ele também, citar esse trechinho do livro, que eu cito ele no livro, justamente porque até a ciência está trazendo essa outra abordagem do amor incondicional, então eu queria trazer isso, que o funcionamento de indivíduos para si só é uma anomalia na natureza, uma anomalia cancerígena, e isso precisa encerrar. Acabou o tempo dela, já produziu muito, dada a ameaça à existência total. A existência. Gaia é uma necessidade fundamental, essencial, e sem possibilidade de alternativa. E o antídoto para esse individualismo, para essa sede de poder, dominação, para a gente mudar a lente, é a gente resgatar o feminino. É a gente resgatar essa parcela nossa, essa polaridade nossa que está apagada. Porque enquanto a gente estiver em desequilíbrio, não vai ter equilíbrio fora. E aí você pode estar pensando, mas se a gente está falando de ser integral, de integrar,
de ser integrales, por que você está falando só do feminino, se a gente tem as duas polaridades? Porque a gente está tão direcionado para o masculino que a gente vai precisar focar tudo agora no feminino para depois a gente chegar no equilíbrio. É que nem quando a gente quebra o pé, e aí a gente precisa fazer fisioterapia para aquele pé, porque ele perdeu completamente a força. Você não faz fisioterapia para o pé que tá bom, você faz para aquele que você quebrou. Porque você precisa focar muito nele para que ele consiga ficar no mesmo nível de movimento do outro pé, ou do pé como ele era antes. E por isso a gente precisa resgatar o feminino dentro da gente. A gente precisa ser uma sociedade guiada por essa cosmovisão do feminino, que coloque principalmente Gaia no centro e o ser humano como parte da teia da vida. O ser humano como um ser que está aqui para servir a essa teia. E aí a gente vai poder criar realmente sistemas regenerativos. A gente precisa começar a endereçar um pouco essa outra visão da integralidade, a trazer um pouco esses conceitos para que a gente não fique apenas discutindo questões do como, questões do que a gente vai fazer, mas o porquê a gente está fazendo isso. O feminino, ele tem essa capacidade de incluir, ele tem uma capacidade de enxergar o oculto, de aprofundar, que tem muito a ver com esses porquês, que tem muito a ver com a gente aprofundar um pouco esse momento para entender melhor por que a gente chegou até aqui e como a gente vai fazer para sair dessa. A gente precisa de uma nova consciência planetária. A consciência que regeu o mundo nos últimos milênios, pelo menos nos últimos 2000 anos de dominação e da lente da separação, trouxe a gente até aqui. Então é com essa outra consciência, com essa outra lente, que a gente vai conseguir adentrar a uma regeneração para que um dia seja possível a gente voltar a falar em sustentabilidade, em sustentar uma teia da vida forte, uma teia da vida potente. A gente vai precisar encontrar o equilíbrio numa visão de mundo que nutre a vida, que nutre todas as ações relacionadas à vida e que gera sistemas por conta disso que também nutrem a vida. E essa visão de mundo é uma visão de mundo a partir do feminino. A gente vai precisar deixar para trás essa lente da separação para que a gente seja homo integralis. A gente vai precisar deixar para trás a lente do patriarcado, do domínio, do poder. Não dá mais para a gente falar de sustentabilidade quando a gente está à beira de um colapso civilizatório sem precedentes, e não só civilizatório, porque é da nossa civilização. A gente está acabando com toda a possibilidade das outras vidas no planeta também. A gente precisa falar de regeneração e não tem como a gente falar de regeneração se a gente não falar do feminino. Se a gente não falar dessa polaridade apagada para a gente voltar a ser integrales. É de um ventre feminino que nascerá a vida com uma potência nunca antes vista aqui. Um ventre feminino cósmico, coletivo, uma nova consciência, uma nova lente, um novo direcionamento para a vida. Essa é a base desse livro aqui, O Homo Integralis, Uma Nova História Possível para a Sociedade. Um livro que traz exemplos práticos, se você está pensando, tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu trago histórias e exemplos práticos de pessoas que já estão fazendo diferente, de pessoas que já estão regenerando, de formas de viver, plantar, se organizar, educar, coletivas, femininas, que trazem e ancoram os pilares da nutrição da vida. Homo Integralis foi um livro escrito com base em toda essa minha percepção dos últimos anos, em todos os meus estudos, em todas as minhas inquietações dentro do meu coração, e também foi um livro para esse momento do mundo. Um momento que a gente precisa voltar a ter esperança, uma esperança ativa, que faça com que a gente queira levantar e fazer parte dessa jornada da regeneração. Eu sei que se você está bem por dentro, né, da catástrofe climática, da emergência climática, de todas essas pautas da poluição, ou se você se sensibiliza pelo que está acontecendo com a vida no mundo e o desequilíbrio da vida do mundo, deve estar bem difícil. Talvez você esteja ansioso, ansiosa, ansiosas. Mas esse livro veio para trazer esperança e para mostrar como já está sendo feito. Ele é uma reflexão muito mais aprofundada do que o que eu falei aqui, até chegar nessa visão da cosmovisão do feminino para a regeneração. Ele vai entrando em vários pilares, vai trazendo muito da nossa história e dos porquês, né? Mas ele é um livro para aprofundar. Se você sentiu o chamado, eu te convido a mergulhar nele.
E te convido também a ser parte desse movimento da regeneração, porque o futuro, o amanhã, vai ser feito com base no que a gente está vivendo hoje, com base no que a gente com base no que a gente constrói, com base na atitude de cada dia. E todo mundo tem poder e responsabilidade de influenciar isso, no micro, no médio, no macro. Mas todos somos parte dessa teia da vida. Todos somos seres interconectados e interconectados com o cosmos, interconectado com esse grande mistério que é a vida. Então eu te convoco a ser parte desse movimento regenerativo. E que o feminino nos guie, que o feminino nos guie, nos dê as ferramentas, força e intuição para ancorar o mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível, citando também o livro do Charles Eisenstein, que eu acho maravilhoso, porque quando ele traz que os nossos corações sabem ser possível, é que lá dentro, dentro da nossa intuição, dentro de algum lugar, a gente sabe o potencial que tem de vida, de abundância, de tudo nesse planeta. Basta só a gente mudar a lente. E essa mudança de lente começa hoje. Se a gente quer um futuro diferente, a gente precisa começar agora. O futuro já começou. O feminino que habita em mim saúda o feminino que habita em você, que a gente possa ancorar essa nova consciência. Quem quiser conversar comigo mais, eu estou lá no @fecortez, no Instagram, e no @menos um lixo. Obrigada.